Cachoeiro de Itapemirim, a capital nacional das rochas naturais e a capital secreta do mundo. Mas você sabe como o trabalho de extração e beneficiamento de mármore e granito foi iniciado? É o que a gente vai descobrir agora. Dos materiais mais comuns aos mais exóticos, as pedras naturais são verdadeiras obras de arte de Deus e da natureza. E é o Brasil o país que tem a maior diversidade geológica do mundo, com mais de 1.200 variedades. Encontrar novos materiais não é tarefa fácil. Essa empresa de Cachoeiro de Itapemirim, que realiza a extração e o beneficiamento de pedras, tem jazidas no Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Ceará. A minha pergunta é por que a demanda por esse tipo de material super exótico tem crescido? Justamente porque são materiais muito exclusivos, né? São materiais que, assim, a natureza... Se privilegiou com essa obra de arte. E os grandes imitadores aí das rochas naturais têm mais dificuldade. E isso conecta muito com o sonho das pessoas, né? A pessoa está fazendo uma casa, está investindo valores altíssimos, quer fazer uma coisa totalmente personalizada. Aí que entra o natural. O beneficiamento começa com o corte dos blocos em chapas. E aqui, o trabalho é feito pelas máquinas mais modernas disponíveis no mercado, que usam fios diamantados. Essa aí está cortando um bloco da mesma variedade de rocha que foi usada na construção do Taj Mahal, na Índia. Palácio considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Diferentemente desse, outros materiais são mais frágeis e exigem uma preparação tanto para o transporte da pedreira até a indústria, quanto para o corte. Você falou que no sino convencional demoraria um Taj Mahal, por exemplo, 15 dias para cortar. E naquela máquina ali, que tem fio diamantado, que é um fio de diamante mesmo, correndo ali muito rápido, demora 24 horas, é isso? 24 horas. É uma tecnologia que reduz bruscamente o tempo de beneficiamento da pedra, é isso? Exatamente. E também é muito mais sustentável, né? O processo anterior, ele tinha que usar a granalha de aço também. Então saía, o resíduo saía muito contaminado de ferro. Agora não. Agora a gente está aqui indo conhecer a nova fábrica da Magban, que é a empresa do Thales, com o Thales Filho no comando, pilotando. E olha que coisa bacana que ele me contou. A indústria 1, que está aqui atrás, eu que fiz. A indústria 2 foi ele. Então já está passando bastão, sucedendo a empresa. Essa planta nova foi fruto de um investimento de 40 milhões de reais, né, Thales? Isso. Quantos metros quadrados tem ali, mais ou menos? A área coberta, 7 mil metros. 7 mil metros. Galpões, E né? duplicou a produção de vocês? Então lá produz mais um pouquinho, então Produz mais. dobrou mais do que um dobrou. pouquinho. Que ótimo, que ótimo. O novo galpão é mais moderno, com robôs ajudando na linha de produção. Depois do corte, as pedras recebem resina e passam pelo polimento. E aí sim, estão prontas para serem despachadas e ganharem o mundo. Hoje vocês exportam mais ou menos quantos containers por ano? Então, ano passado foi em média de 700 containers. E esse ano a gente está prevendo chegar aí nos 900. Quase 1.000 containers por ano. Isso sem contar as vendas para o mercado interno, dentro do próprio Brasil, que correspondem aos outros 50% da produção da empresa. Ou seja, no total, saíram daqui mais de 100 mil chapas só em 2023. Cachoeiro abriga 600 das cerca de 1.400 empresas de pedras naturais do Espírito Santo. É o maior polo de processamento de rochas do Brasil e das Américas. O trabalho realizado por elas torna o nosso estado responsável por 81% das exportações brasileiras de mármore e granito. No ano passado, os envios ao exterior somaram 4,6 bilhões de reais, 47% do total. Thales, que também é presidente do Centro Rochas, o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas, destaca que o Brasil é hoje o 4º maior produtor e o 5º maior exportador de pedras naturais do mundo, graças principalmente à contribuição de Cachoeiro. Nós somos o número 1 de fornecedor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos importa de todos os países, né, de vários países do mundo, mas nós somos o principal fornecedor de rochas naturais para os Estados Unidos. Mas eu sei que o mármore capixaba também está em Dubai, em Abu Dhabi, no Oriente Médio, na Austrália, em vários outros países, né? A gente realmente está sempre prospectando novos países, novas regiões. O setor de rochas naturais é responsável por mais de 5% do Produto Interno Bruto, o PIB do Espírito Santo, e sustenta a economia de Cachoeiro de Itapemirim. Mas antes de se tornar a capital nacional das pedras naturais, Cachoeiro era um centro de escoamento do café dos produtores de todo o sul do estado. Isso porque ficava na cidade o último trecho navegável do rio Itapemirim. O café descia pelo rio sentido litoral e de Itapemirim era enviado ao Rio de Janeiro. Então seguia para o exterior. Essa movimentação trouxe desenvolvimento para Cachoeiro, que se tornou a capital econômica do Espírito Santo mais importante naquela época até do que Vitória.
Não à toa, foi a primeira cidade do estado a ter energia elétrica, em 1903. Cachoeiro ficou conhecida como capital secreta do mundo. Apelido esse que teria sido dado pelo cantor e poeta Vinícius de Moraes, amigo do escritor cachoeirense Rubem Braga. Isso porque ele ficou surpreso com um grande número de pessoas de expressão nascidas em Cachoeiro. Entre elas também o rei Roberto Carlos, que morou nessa casa aí, no centro da cidade. Mas o que projetou mesmo Cachoeiro para o Brasil e para o mundo foi a mineração. A atividade foi iniciada em 1957, no distrito que não poderia ter outro nome senão Prosperidade. A primeira pedreira foi aberta pelo pai do seu Carlinhos, o comerciante Horácio Scaramussa, na propriedade do tio dele, o imigrante italiano Luigi Scaramussa. Tudo começou com um carioca, Og Dias de Oliveira. Fui casado com uma sobrinha da minha mãe e veio passar uns dias de férias aqui em Prosperidade. E como Prosperidade aflora mármore em toda a região, ele pegou um pedaço dessa pedra e falou para o tio Horácio, isso aqui é mármore. E ele levou para o Rio de Janeiro e o pessoal se interessou pelo negócio e vieram para a Prosperidade. Abriu a primeira pedreira no terreno do seu Luigi e mais embaixo no terreno do seu Arcanjo, todos tio do meu pai. Seu Carlinhos conta que era criança quando acompanhou de perto todo o trabalho que acontecia no quintal da casa dele, às margens do rio Fruteiras. E conta que no início não foi nada fácil. Faziam canais nas rochas e passavam o arame, com o motor trabalhando, passava o arame com areia e água. Cortava, caía a prancha e depois com os marteletes tirava os blocos. O pai do seu Carlinhos chegou a construir um tear, uma máquina de cortar pedra, o primeiro de toda a história da mineração capixaba, que cortava os pedaços de rochas em chapas com a combinação de lâminas, areia e água. Depois, nos anos 70, vieram teares mais modernos. Eles ainda estão de pé, no mesmo lugar, próximo ao rio, que fornecia energia para o funcionamento. E também próximo às pedreiras do distrito. Carlinhos conta que dessas pedreiras saíram amostras de mármore branco, que foram parar nas mãos de ninguém menos que o arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou Brasília. Os primeiros mármores daqui foi para Brasília. Niemeyer levou para lá, as marmorarias do Rio, né? Serravam lá, polia, cortava e mandava para Brasília. Das 3 pedreiras abertas em Prosperidade, 2 continuam ativas. Hoje parte de Vargem Alta, o pequeno distrito de 3.000 habitantes é um museu da história da mineração do Espírito Santo a céu aberto. Tudo isso é motivo de orgulho para a família Scaramussa. Bisneta do imigrante Luigi, Araciene resgatou fotos e documentos antigos que ajudam a contar essas histórias para os visitantes da empresa dela em Cachoeiro. E o interessante é que mesmo que a gente busque novos materiais, a gente percebe nitidamente que o mármore branco permanece, né? Ele continua há 67 anos brilhando, né? E a gente continua produzindo, né? O setor todo. E isso é fantástico de ver, por isso que a gente realmente chama ele de ouro branco. A empresa de Araciene atende grandes obras em todo o Brasil. Depois da extração e do beneficiamento, as chapas passam por mais uma etapa. Elas são cortadas em pisos e bancadas para cozinha e banheiro, por exemplo. Nós fizemos o fornecimento do Farol da Barra, Salvador, Largo da Alfândega, Florianópolis, Avenida Rio Branco, no Recife, ao lado do Marco Zero, as calçadas de Ipanema e Leblon, numa grande revitalização que o Rio passou, né? Além de inúmeros metrôs, as estações do metrô de Salvador, Fortaleza, São Paulo, enfim, são obras espalhadas pelo Brasil todo que nos orgulham muito. Peças de decoração e móveis feitos de pedra natural também vêm sendo bastante demandados. Esse trabalho de design com a pedra só é possível graças às novas tecnologias. Olha só o que essa máquina aí é capaz de fazer menos de 70 anos depois do início da mineração. Hoje a gente vai ter um setor em que a gente trabalha peças usinadas, a gente tem cortes em waterjet. Então hoje a gente tem um crescimento que nos permite produzir a rocha e processar a rocha de diversas formas, para diversos usos, né? Eu costumo dizer que são infinitas aplicabilidades. E é bonito demais ver o crescimento do nosso setor todo, né, que hoje é um setor pujante, com a maior geodiversidade do mundo, né, a diversidade de cores, padrões, movimentos que encantam e, de fato, chamam a atenção do mundo todo.